Nesse vídeo nós iremos verificar como funcionam as bonificações anuais do Bradesco. 2 inscritos pediram e eu estou trazendo aqui no canal. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo o livro aqui na descrição caso você queira se aprofundar ainda mais. E vamos entender como funcionam as bonificações anuais do Bradesco. Lembrando que bonificação nada mais é que doação de ação, entre aspas, para os acionistas quando uma empresa aumenta o seu capital social. E aí ela vai lá e dá as ações para os seus respectivos acionistas. E como que funcionam essas bonificações anuais do Bradesco? Primeiramente, deixa eu te demonstrar uma coisa. Se você pegar 2021 a 2015, o Bradesco deu bonificações todos esses anos. Somente em 2015 foi 20% de bonificação e nos outros anos 10% de bonificação, como você pode ver nessa tabela. Então, em 2021, como que aconteceu essa bonificação? Por meio de um fato relevante, o Bradesco comunicou a bonificação mediante aumento do seu capital social em 4 bilhões de reais, elevando-se de 79 bi para 83 bi, mediante a capitalização de parte do saldo da conta reserva de lucros com a emissão de 883.552.687 milhões de ações, tanto ordinárias quanto preferenciais, sendo atribuídas gratuitamente aos acionistas na proporção de uma nova ação para 10 ações da mesma espécie. Então vamos entender esse negócio com mais detalhe. Primeiramente, o fundamento legal para a bonificação está no artigo 169 da Lei das Sociedades Anônimas. Ele diz o seguinte: o aumento mediante capitalização de lucros do capital social importará alteração do valor nominal das ações ou distribuição de novas ações, bonificação, correspondentes ao aumento entre os acionistas na proporção do número de ações que possuírem. No caso do Bradesco ali, como a gente viu, uma ação para cada 10 ações que o detentor da ação possui. E aí temos mais uma disposição aqui, parágrafo 3º, que diz o seguinte: as ações que não puderem ser atribuídas por inteiro a cada acionista serão vendidas em bolsa. O que é isso, Luan? Isso aqui também está no fato relevante. É o item que fala frações de ações. Ele diz que as frações de ações serão vendidas e aí o produto da venda será entregue aos acionistas. O que é isso? É muito fácil quando o número é inteiro. Então, se eu possuo 1.000 ações, 10%, significa que eu vou receber 100 ações de bonificação. Beleza, tranquilo, né, Luan? Mas se eu tiver 555 ações, 10% dá quanto? Dá 55,5 ações. Essa fração aqui, de meia ação, isso não existe, porque a menor parcela de uma empresa é a ação. Não existe meia ação. Por isso que isso aqui, o valor correspondente à meia ação, simplesmente o Bradesco vende e passa o produto da venda para o acionista como se fosse um dividendo adicional. Ok, mas e contabilmente como que ocorre a bonificação? É algo bem simples. Aqui a gente está com o balanço patrimonial atual do Banco Bradesco. E perceba que aqui a gente tem uma conta ou item orçamentário que se chama reserva de lucros, que é daqui que sai o dinheiro para a bonificação aos acionistas. Aí aqui a gente tem o patrimônio líquido, que é a totalidade dos bens e direitos de uma companhia. E aqui a gente tem o capital social. O que acontece? Na bonificação, a empresa tira parte das suas reservas de lucros e incrementa no capital social. Não se altera o patrimônio líquido, porque não há nenhum acréscimo de patrimônio. Só há a transformação de uma conta ou item orçamentário para outra, da reserva de lucros para o capital social. Lembrando que a reserva de lucros é justamente o caixa da companhia, a quantidade de dinheiro que ela deixou reservado e não entregou para os acionistas ainda na forma de dividendos ou juros sobre o capital próprio. Então perceba o que aconteceu em 2021, quando houve aumento de 79 bilhões de reais de capital social para 83 bi. Pegou 4 bilhões aqui da reserva de lucros e passou para cá. E aí quando isso acontece, você está aumentando o capital social. E quando se aumenta o capital social, você tem que emitir novas ações. E essas ações pertencem aos seus donos, que são os acionistas. E aí você tem aqui que houve a emissão de 883.552.687 ações, milhões de ações. Aí você se depara com mais um item aqui, chamado custo das ações bonificadas. E aí o que diz aqui? O custo atribuído às ações bonificadas será de R$ 4,52 por ação, independentemente da espécie, ordinária ou preferencial. E aí você fala, putz, Luan, tem custo? Não, não tem custo nenhum. Isso aqui serve simplesmente para a sua declaração de imposto de renda. Mas o que seria esse custo? É como se fosse o preço médio das suas bonificações. Perceba o seguinte: e multiplicar pelo custo das ações bonificadas, nós vamos chegar exatamente a 4 bilhões de reais, que é justamente o valor da bonificação, do aumento da capital social decorrente da bonificação. É por isso que o custo dessa bonificação é de R$ 4,52 por ação. É que a bonificação, como implica aumento de capital social,
social depende de autorização do Banco Central. Então o Banco Central tem que aprovar isso aí, não é simplesmente o banco ir lá aumentar o seu capital social. E aí os acionistas, obviamente, vão ter direito aos dividendos sobre o capital próprio das novas ações a partir do momento da sua inclusão na posição dos acionistas, o que ocorre depois da autorização do Banco Central. E aí, em relação a esse custo das ações bonificadas, perceba o seguinte: suponhamos que você tem 1.000 ações a um PM de R$16 para as ações ordinárias de Bradesco. Aí você vai receber então 100 ações pela bonificação, 10%. E qual vai ser o seu PM? Justamente o custo de aquisição, R$4,52. Dessa forma, você tem o equivalente a R$16.000 aqui e aqui o equivalente a R$452. Isso para fins de preço médio. Dessa forma, o seu preço médio vai cair para R$14,95, porque agora, como se você tivesse 1.100 ações a um custo médio de aquisição de R$16.452, quando na verdade não é isso. Quando na verdade você tem 1.100 ações, a ação hoje cotada a R$16, você tem na verdade um patrimônio aí de Bradesco de 17.600. Dessa forma você tem vantagem na bonificação. O único problema é que, como você abaixa seu preço médio, lá no futuro você vai acabar pagando imposto de renda a mais, porque seu PM é mais baixo, caso você venha vender as ações. Mas se você não vender, é só vantagem. Em relação ao imposto de renda, como que você declara? Você declara no item lucros e dividendos, aqui na aba rendimentos isentos e não tributáveis, afinal bonificação não tem imposto de renda. E aí aqui você cita o CNPJ da empresa, do Bradesco, o código da empresa e o valor da bonificação. Aqui é o total, que é o custo de aquisição vezes o número de ações. Então, por exemplo, 4,52 vezes 100. R$452. Esse aqui é o custo da bonificação. Não que vai gerar um custo efetivamente a você, só vai abaixar seu preço médio. Então, além da bonificação te dar ações de graça, ele abaixa seu preço médio. Por isso que o Bradesco faz isso, para remunerar bem seus acionistas. Ele poderia simplesmente não ter toda essa reserva de lucro bem robusta que ele tem, de 67 bi, e simplesmente distribuir mais dividendos aos acionistas. Mas ele prefere fazer dessa forma, que acaba sendo uma remuneração estratégica aos seus acionistas. Lembrando que, em razão dessa bonificação, as pessoas não deixam de ganhar o dividend yield hoje bom de Bradesco de 8%, de 1,31 por ação. Então, além de você receber 10% de bonificação, você recebe 8% de yield. Não é um mau negócio, principalmente nas cotações atuais em que o Bradesco está bem descontado. Não estou fazendo recomendação, mas isso é um dado objetivo da realidade. Estou apenas o expondo. Mas conta aqui para mim, Damirai, você conseguiu entender muito bem essa situação da bonificação do Bradesco? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!